Então, boa noite a todos. Boa noite a todos que estão presentes, né, na nossa nona aula do módulo 2. Ou seja, Boa noite, professor. nós já estamos finalizando o segundo componente. Só vou falar o seguinte, como hoje é a nona aula, eu não vou ficar muito no vácuo mais de quem já fez as 8 primeiras. Claro que quem já fez as 8 primeiras, fazer a nona, fazer a 10ª, a nota melhora. Mas a partir de hoje eu vou ficar no vácuo só daqueles alunos que estão devendo algumas atividades, tá bom? Então, são essas pessoas que eu vou estar verificando, porque quem já tem 8 atividades consegue alcançar a média, porque tem atividade postada, então já é um documento que você fez atividade. Mas quem tem 9 fazer 10, melhor ainda, que aí a nota vai lá em cima, tá bom, pessoal? Então, o nosso conteúdo de hoje, ontem foi uma aula bem light, né, pessoal? Ontem falando um pouquinho sobre formas de trabalhar, atitudes de trabalho, né? Então, ontem foi bem tranquilo. Hoje, nós vamos falar sobre indicadores de clima organizacional. Só que nós vamos notar que ele é uma continuação do conteúdo de ontem. Ou seja, vai ter muita coisa que nós falamos ontem, vai repetir hoje, e vai ser acrescentado de mais informações. Então, quando nós falamos de indicadores de clima organizacional, nós vamos entender o que é isso. Ele é uma percepção coletiva dos colaboradores relacionado com o seu ambiente de trabalho. Aí são vários fatores que criam essa percepção. Liderança, comunicação, condições de trabalho e a cultura organizacional. Ou seja, é basicamente, ou é um pouco de que falamos ontem, que quando nós estamos num ambiente de trabalho, que o clima é satisfatório, que o ambiente é leve, todo mundo trabalha mais feliz. Agora, quando é um clima pesado, cada um cutucando o outro, cada um falando mal do outro, ele cria um ambiente negativo e desmotivador. Então, isso impacta no trabalho. Como eu falei para vocês, eu trabalho em algumas escolas. Tem escolas que eu chego com um sorriso de orelha a orelha, porque eu me sinto bem, e tem colégios que só de pensar que eu vou trabalhar já me dá um desânimo. Amanhã, por exemplo, é esse dia. Amanhã eu fico o dia todo na mesma escola, aonde desde janeiro eu estou tentando sair de lá. Por se tratar de contrato de Estado, eu ainda não consegui. Mesmo ter arrumado escolas mais próximas da minha casa, aonde eu teria uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Para vocês terem uma noção, pessoal, essa escola que eu trabalho, para mim chegar amanhã às 7 da manhã, eu tenho que sair de casa às 6 e 10 da manhã. Chegar lá às 7 horas. Saio de lá às 18h20. Não sei se vocês já repararam que na quarta-feira é o dia que eu demoro mais para começar as aulas com vocês. Vocês já repararam isso? Não tinha reparado, não. Na quarta-feira é o dia que eu começo com vocês a aula 7h35. Eu atraso um pouquinho, pela distância. Porque, primeiro, eu saio de lá às 6h20. Eu pego um trânsito complicado. Eu não consigo dar uma aula suado ou me sentindo sujo. Aí tem que tomar um banho. Aí eu acabo me enrolando. Então,
E ao dia, não sei se vocês já perceberam, pela minha aparência no dia, é o dia que vocês me veem com cara de sono. Nunca repararam isso, pessoal? Ah, eu sou muito desligada com essas coisas, viu? É a maquiagem que eu coloco, né? Os pozinhos para poder tampar. Aí vocês não percebem. Ah, tá certo. Então, pessoal, é o dia que eu sinto mais cansado. É o dia que vocês vão me ver, talvez, menos falastrão. É o dia que vocês me vê mais, com poucas palavras. Por quê? Essa escola que eu trabalho é um clima pesado. É um clima desmotivador. É um clima que você pergunta para o aluno qual que é o seu foco. Ele fala, ser bandido, ser traficante. É um clima ruim. Eu sou feliz por natureza. Eu chego no trabalho, cumprimento todo mundo. Brinco com todo mundo. Então, eu me sinto, é uma escola que eu me sinto acanhado. Esse clima organizacional, para mim, ele é negativo e desmotivador. Já tentei várias vezes trocar de escola. Já fui até na Secretaria da Educação pedir para trocar. Para vocês verem, pessoal, tanto que eu me sinto mal nesse lugar, sabe para quem que eu já mandei mensagem já para poder resolver a minha situação? Para a secretária de Educação. Para vocês verem tanto que eu estou falando a verdade. E pior que isso aí acaba até com a autoestima da gente, né? Com, como é que fala? Com o psicológico, né? Aí o que acontece? Eu acabei criando não amizade. Todas as vezes que eu mando mensagem para a secretária, ela me responde. Porque teve uma vez que eu criei uma comissão por causa do concurso que teve, de algumas irregularidades. E eu me senti lesado. E eu entrei com uma ação no Ministério Público. Aí o que acontece? Aí eu criei uma liderança, eu chamei para participar dessa comissão, não sei se vocês conhecem, a presidente do Sintego, que é a Bia. Então, Não. ela hoje é deputada estadual. Então eu chamei ela para participar comigo. Aí, beleza. Aí, não deu nada. Porque a Bia do Sintego, ela cascou fora na que eu mostrei as provas. Porque como ela queria que o concurso permanecesse, ela disse que não ia entrar junto comigo nessa luta. Beleza. Aí, o que acontece, pessoal? Mandei mensagem para a secretária, expliquei para ela a minha situação. Falei assim, secretária, você acha justo eu sair de uma escola meio-dia e 20 para dar aula 1h50 numa escola que é 33 quilômetros de casa, de uma escola para outra? Aí expliquei a minha situação. Professor, o que o senhor quer? Ó, tem uma escola que é 3 quilômetros da minha casa. Tem vaga. Beleza. Então, você vai lá e vai falar com a chefe da modulação. Eu fui. Você sabe o que essa mulher me falou, pessoal? Falou assim, então é você que a secretária me mandou uma mensagem 10 da noite para resolver seu problema? Falei, foi. Não vou resolver seu problema. Se você quiser continuar no estado, é na escola que você está. Mas talvez é porque os outros professores já conhecem a fama e não quer pegar também. Aí se tirar o senhor de lá, depois não acha outro para colocar no lugar. É Eu tanto, imagino que seja isso. é tanto que a escola ficou até há pouco tempo atrás com déficit de professor de matemática, que eles queriam que eu assumisse umas aulas que não tinha como assumir porque eu não tinha carga horária disponível. Então,
mas só que é desmotivador. Clima também é pesado. Pessoal, vocês têm chefes. Você já imaginou um chefe te falar alguma coisa e de repente, ó, que ele vira as costas e faz careta para ele, você manda dedo para ele, vai tomar suco de caju? Vocês já fizeram isso? Não, se tiver que falar alguma coisa, eu prefiro falar na cara logo. É uma falta de respeito. É E eu uma. acho muito, muito mais adulto chegar e falar, eu não tô achando, não tô satisfeito com isso e aquilo. Muito mais elegante, muito mais adulto, né? Não, o diretor chega lá brincando com lá, aí o professor lá fala assim: não gostei dessa brincadeira. Você é muito sem graça. Você é muito sem noção. Ou você falar isso para um chefe. Só porque é efetiva, né? É diferente, né? Aí pode falar porque qualquer coisa, só muda de escola e pronto. Então o que acontece? Começou o contrato, então eu tenho que ficar quietinho no meu canto. Então, é um clima organizacional que desmotiva. Olha para vocês verem, falei uns 10 minutos de apenas um slide. Isso, do meu ponto de vista, um problema meu. Ou seja, imagina os outros. É, isso as partes só as partes que lembra, né? Aí vem o clima. Qual que é a diferença entre clima organizacional e cultura organizacional? Ou seja, mesmo sendo conceitos distintos, a cultura organizacional refere-se a valores, crenças e práticas que caracterizam a empresa. É a base que molda o comportamento e as suas atitudes dos colaboradores. Pessoal, eu, por exemplo, eu já tenho quase 25 anos como docente. Já trabalhei em escolas católicas, já trabalhei em escolas evangélicas, já trabalhei em escolas espíritas, colégios estaduais, colégios particulares. Só no Sistema S eu trabalhei em todos: SESI, SENAI, SESC, SENAC. Ou seja, são todos ambientes onde tem valores diferentes, crenças e práticas. Nunca tive um problema com direção, com chefia ou algum colega que, quando eu vejo que eu e a pessoa não dá certo, eu nem chego próximo. Fico quieto no meu canto. Não fico falando mal, mas também não falo bem. Então, nós sabemos que cada instituição tem os seus valores. Por exemplo, escola evangélica tem a sua doutrina, a católica a sua, e a espírita também. Então nós temos que o quê? Eu como pedagogo, Respeitar, né, primeiramente. por exemplo, eu sou católico, não praticante, mas diz que sou. Então o que acontece? Eu vou desdenhar a escola evangélica? Jamais. A escola espírita? Jamais. Ou seja, cada um tem o seu ambiente, cada um tem as suas regras, igual as empresas que vocês trabalham. Você já imaginou? Você vai trabalhar na empresa usando equipamentos do EPI. Imagina você chega de chinela. Vai trabalhar de sandália, de bermuda. Ou seja, você não está o quê? Se Não está organizando. cumprindo as regras, As né? regras, os valores, por exemplo, as práticas. Se está pedindo para usar equipamentos de segurança,
É porque tem risco. Então, isso é importante. Então, o clima emocional, ele é o termômetro de diversos fatores. Metas, resultados, o ambiente. Quando o ambiente é satisfatório, você cria bons resultados. Você cria não uma amizade, porque eu acho que na empresa vocês não têm amigos, a gente não tem amigos, temos colegas. Amigos são casos raros, mas você tem um ambiente bem tranquilo. Por exemplo, agora à tarde, eu estava em planejamento pedagógico. Estava a minha supervisora e de repente do nada chegou o diretor do SESI. Continuei fazendo meu serviço naturalmente. Ele veio em mim e conversou. E o mais interessante, assim, quando você cria esse engajamento, bom professor? Não. Professor Fábio, tudo bem? Ou seja, se ele me chama pelo nome, é por quê, pessoal? Se ele não me vê constantemente, é porque alguma coisa positiva os meus superiores já comentou para eles. Você lembra que nós falamos ontem sobre se mostrar competente para a instituição? Vocês lembram ontem a gente falando sobre isso, pessoal? Que não era para poder ficar se humilhando, mas tentar se mostrar que você... Vocês lembram o que acontece? Hoje de manhã, cheguei no SESI, falei para o meu supervisor, dia 3 é a prova do Enem. E eu acho que é matemática a primeira prova. Acho que é isso mesmo. Tem matemática a primeira prova. Você lembra quando você me pediu para a gente fazer um aulão com os alunos? Ele falou assim, lembro. Dia 1º, na sexta, do dia 28 para o dia 1º, foi transferido o dia do servidor. Então, nesse dia eu não trabalho no Estado. Se você quiser montar uma estratégia para o dia 1º de manhã, fazemos um aulão com os alunos do médio, terceiro ano, e aqueles que vão fazer como treineiros, treineiros do primeiro e segundo ano, pode elaborar. Aí o meu supervisor, mas por que os treineiros? Se eles gostarem da nossa aula, o ano que vem nós vamos ter uma sala cheia. Realmente. O meu supervisor falou assim, ótima ideia. Aí o que ele foi fazer? Entrou em contato com a chefia dele. E no meio da reunião ele me mandou uma mensagem. Pedido atendido. Pode pôr em prática o seu projeto. Não foi me mostrar, pessoal. Igual eu falei para ele, eu poderia muito bem, no dia 1º, descansar o dia todo. Que é o dia que eu trabalho no Estado o dia todo. Mas, quando você cria uma boa ação, a instituição te olha com os outros olhos. Eles vê potencial em você. Hoje já falaram para mim que provavelmente o ano que vem vai aumentar minha carga horária no SESI. Já falou para mim que o ano que vem, já me preparar que eu vou ficar a manhã inteira no SESI. Ou seja, já são o quê? Já são frutos de algumas ações minhas. É ser puxa-saco? Não. À tarde eu posso descansar em casa. E outra coisa, dia 2 é feriado. Vou ficar em casa o dia todo. Então, são formas de trabalho que, não sei se vocês concordam comigo,
Eu concordo. Porque, igual o currículo. Eu sempre mando currículo para as escolas. Aí a minha esposa fala assim: uma hora você vai se queimar. Eu falei assim: por quê? Você manda tanto currículo para tantas escolas e eu vejo direto você falando não para algumas escolas. Aí eu falo para minha esposa: é melhor ser lembrado e eu poder escolher onde eu quero trabalhar do que eu ser eu escolher do que eu ser o escolhido. Eu poder analisar qual escola que eu quero trabalhar. Isso é muito bom. Porque, mas se queima? Não, não se queima não. Porque quantas empresas, até tem colega aí que já trabalhou na empresa, saiu e voltou de novo. Por quê? Fez um bom papel, pessoal. E outra coisa, por exemplo, tem escolas estaduais, toda vez que eu trabalhei já, quando surge um déficit lá, me liga. Você está na escola fulano e tal ainda? Tô. Ah, não, se eu tivesse com carga horária, você podia vir para cá de novo. Então, são coisas que as pessoas têm que se organizar. Tem que, são fatores que eu posso ser melhor avaliado. Aí, nessa situação, é aquele tópico de ontem. Eu posso fazer alguma coisa errada, que a instituição não gostou? Eles vão falar assim: nossa, não, foi um pequeno vacilo dele, ele não é assim, então não vai repetir. Não vamos, não vamos fazer isso. Ontem, eu não contei, vocês lembram aquela parte que eu falei para vocês outra do canetão, que alguns riram? Vocês lembram? Eu pintava de Sim, eu cor. lembro. Aham, o aluno que dormia. Não levei. Dois alunos reclamaram de mim sobre isso. Não acabou minha aula, a secretária da escola e a diretora me chamou para conversar. Aí, beleza. Eu falei assim: não, eu sempre faço isso. É uma forma do aluno acordar e falar assim: agora vai lá lavar o rosto agora. Aí, beleza. Aí, falei assim: vocês vão me dar advertência, né? Aí a secretária: sim. Mas isso aqui é a nível se alguém vir aqui questionar se a gente te reclamou de você. Beleza. Assinei a documentação, fui embora, beleza. Eu dou aula lá só na quinta e na sexta. Isso foi na sexta, na hora do almoço. Na quinta-feira da outra semana, que eu voltei, a secretária me chamou. Professor, seguinte, eu me senti tão mal ter te dado aquela advertência que nós não te demos advertência. Porque eu vi que nos seus olhos você ficou assim assustado. Eu falei assim: claro que eu fiquei assustado, são quase 25 anos de sala de aula. Eu nunca levei advertência na minha vida. Estou levando a primeira. A primeira é um susto. Aí ela falou assim: não, É professor. igual quando você tira a habilitação e para na Blitz a primeira vez. Então o que acontece? Aí ela falou assim: não, professor, eu vi que você ficou assim, mas eu só guardo, aquele documento é guardado e ele não está no seu dossiê, não. Então o que acontece? Se fosse um professor com muitas reclamações, isso não teria acontecido, né? Então o que acontece? Igual, por exemplo, na semana passada, um professor, eu cheguei na sala lá, tinha outro professor dando aula na minha sala. Aí eu cheguei na minha coordenadora, falei: ó, fulano de tal está na minha sala. Não, eu vou lá falar com ele, que não é aula dele, não. Aí eu falei assim para a coordenação: ó, eu vou ficar por aqui, agora você sair, eu vou lá, eu vou para a sala. Porque é um professor cri-cri. Então, ou seja, aí ela falou assim, depois ela falou para mim assim: certinho, como você é uma pessoa bem tranquila, nem vale a pena você ficar essa confusão com alguns professores aqui. É o jeito, é a forma de trabalhar. Isso
reflete no seu trabalho. Isso cria alguns tipos de clima. Clima organizacional positivo, eu me senti valorizado. Mesmo te levando, entre aspas, uma advertência, eu me senti valorizado, pessoal. Porque a secretária viu que eu me assustei e depois ela veio falar o quê? Veio conversar comigo, trocar ideia comigo. Ou seja, ela veio fazer comigo o quê? O feedback. O clima neutro é aquele que está indiferente. Se tiver tudo certo, deu, se não der, não deu. Então, E onde começa a dar tudo errado. tudo errado. Pessoal, uma coisa que eu falo. Quando você quer ser alguma coisa, não seja mais um. Seja o número 1. Então, uma coisa que eu aprendi comigo já. Por exemplo, quando eu trabalhava no SESC, eu entrei como professor de informática. E nesse caminho eu fiz faculdade de matemática. E fui o primeiro professor lá no SESC a fazer um estágio. Porque eles aceitavam estágio de pedagogos, mas de matemática ou de alguma outra área não. Aí como eu trabalhava lá, conversei lá com a diretora autorizou. O que aconteceu? Vocês acham eu olhei os professores, vocês acham que eu não vou pegar o melhor professor da escola para fazer estágio? Eu vou me empenhar no melhor. Eu vou vivenciar o melhor professor da escola. Tiro e feito. Fiz 6 meses de estágio lá. Peguei tudo de bom que esse professor ministrava. Ele poderia ter feito estágio em qualquer horário, qualquer professor. Aí ele dava aula, aí no meio da aula ele me chamava na frente. Agora, ele me chamava de Fabinho. Fabinho, vem cá. Agora explica para os alunos aqui como é que faz essa atividade aqui. Aí eu explicava, brincava lá, fazia as brincadeiras com ele lá. Ou seja, me transformou num professor tranquilo. E eu vou contar um segredo para vocês, pessoal. Não sei se vocês já repararam, mas na minha adolescência eu tinha problema de gagueira. Eu não sei se nas minhas aulas vocês conseguem, ainda tem algumas pequenas dificuldades. Não, eu não vi dificuldade, não. Eu já fui Eu até gago. que achei tranquilo. Eu já fui gago. Meu problema é que eu enrolo muita língua. Tem hora que eu tô conversando, eu troco o R pelo L, tem hora que eu enrolo todinho. A minha esposa fala que ela adora me ver nervoso. Se tiver nervoso é pior. Aí começa a gaguejar. Aí trem desanda. Então, essa é a parte. Agora, negativo, insatisfação, desmotivação. Foi o que eu falei. Ou seja, até o pessoal da escola lá já sabe que eu quero sair de lá. A secretária já sabe, os coordenadores já sabem. Só que o diretor que eu não tenho muita intimidade, porque eu evito, porque tem alguns professores dão alguns atritos, então eu fico quieto no meu canto. Mas a secretária já sabe, todo mundo sabe que eu quero sair de lá. Só tô lá. Mas se todo mundo sabe, ele deve saber também. Só que
Mas não quer dizer que eu estou insatisfeito lá, que eu trato mal meus alunos. Não, eu não misturo as coisas. Então, É questão de tratar mal e não, desleixar do serviço, não. né? Que tem gente que não tá satisfeito com o serviço, faz de qualquer jeito, né? Tem muito disso também. Igual eu falo para meus coordenadores. Hoje eu tenho duas, três, quatro, seis coordenadores. Eu falo para os seis. Se eu atrasar meu material em algum momento, me cobre. Por quê, professor? Se eu não te entreguei, foi porque eu esqueci por causa da correria. Não foi porque eu não quero fazer ou porque eu sou desleixado. Eu tenho 6 coordenadores. É humanamente, é quase que impossível você entregar certinho as coisas. Por isso que quando eu estou no computador, eu já tento agilizar. Igual, por exemplo, hoje é 22. O meu próximo planejamento do estado é dia 24, quinta-feira. Fiz hoje. O do César é para hoje. Fiz hoje. Agora eu tenho que anotar no meu bloquinho a data de entrega dos simulados. São vários simulados. Então, não quer dizer que eu sou indisciplinado, que eu estou nem aí. É porque são muita coisa ao mesmo tempo. Como medir o clima? Tem várias maneiras. Tem gente que usa aplicativo, tem gente que usa software para saber bons resultados. E lembrando que alguns desses resultados pode ser que você responda anonimamente ou você põe os seus dados. Então acontece isso muito nas empresas. Ou seja, você responder um questionário. Como anda, como é que é o tratamento, como que é o clima, como que é a parte dentro da organização, dentro da empresa. Então, nós temos alguns climas. Pesquisas através de questionário, que eu acabei de falar. Aí muitos é no Forms, é plataforma, e-mail, de múltipla escolha, dissertativa. Muitos pede ponto forte. Hoje em dia está muito comum aquele questionário. Como é o ambiente? Você já se sentiu prejudicado na instituição? Sim, sempre, às vezes, raramente, nunca, toda vez. Alguém já respondeu algum questionário mais ou menos assim? Respondeu o quê? Questionário de satisfação? Eu respondo, professora, das provas da Uniaself. Aí eles perguntam E como aí que é, né? isso, como que se o tutor foi bem, se foi explicada a matéria, se você gostou da questão, tudinho, tem. Então, Você responder. tanto para professor, aí nós estamos falando sobre um professor aí na escola, também na empresa tem isso. Esses dias atrás estava perguntando como que a gente avaliava a nossa supervisora e o nosso diretor. Vocês acham que eu vou falar mal de supervisor e diretor num questionário? Aí ele falou assim, é Bem anonimamente. que tu tem acesso, né? Ela falou assim, é anonimamente. Eu falei, não caio nessa, não caio nessa. Aí tem aquela pesquisa de NPS. Que nota que você dá para o diretor, de 0 a 10? Que nota que você dá para o seu supervisor, de 0 a 10? Ao invés de perguntas e respostas, valores. Ou seja, pessoal, você vai dar satisfação para chefe. Você vai avaliar chefe. Quem tem que avaliar chefe é o superior a eles. Beleza. Não, beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um off. Ver como é que está o ambiente.
Não, essa aí. Pesquisa em formato de entrevista. Já foi muito utilizado, hoje já não é tanto. Como você avalia a sua escola? Tá. Na sua escola você se sente apoio da sua direção? Você gostaria de ter que a escola tivesse alguma estrutura além do que já tem? Aí você responde. Então, é uma entrevista. Estratégia para melhorar o clima. Aí nós temos algumas práticas. Comunicação aberta. Você sabia, pessoal, que hoje muitas instituições têm um canal de comunicação para saber como é que está? Você sabia que as instituições hoje têm um canal de comunicação de reclamação dos alunos? Não, essa eu não sabia, não. Tem, porque 2 alunos foi nesse canal e questionou o negócio da professora, a menina, mas deu um maior BO depois. É a que estava brigando na segunda? Não, esses já foram outros, menina. E aí ela entrou na sala de aula já tiririca. Ela já entrou já. Porque aí eles questionou algumas coisas e aí ela fez a pergunta para todo mundo na sala se é realmente aquilo que aconteceu. E aí muitos responderam que não era, sabe? Que o que os meninos tinham questionado. E aí ela foi chamada a atenção também. E muitas vezes Pelos nem volta mais. Isso. Tem, quer dizer, tem instituição que quando você faz alguma coisa que eles não gostam, eles te chamam antes de começar a aula, espera os alunos subirem para as suas salas, aí eles falam o que aconteceu, o que vai acontecer, pede, você tem 15, 20 minutos para pegar os seus trem e ir embora. Acontece esses casos, pessoal. Por causa de canais de comunicação. Porque tem lugares que É igual no caso, professora. A gente forma o grupo. As 2 meninas que tá comigo no grupo morrem de medo de falar com a professora. Aí elas pegam e falam assim: Vanúcia, você tem mais intimidade com a professora, manda para ela para ver. Elas têm medo de falar com a professora. Um dos questionamentos foi isso que os 2 alunos quis dizer que ela tem medo de falar com a professora, sabe? Mas não é é o jeito dela. Ela não- o jeito assim parece que se você olha nela, você acha que ela dá medo. Ah, você vê? Eu morro de rir dessa. Ela falava, não, se nós tá com dúvida disso, manda pra professora que você conversa com ela até no particular. Desse jeito, você vê? É muito morro de medo da professora. Aí nós temos o feedback, né, contínuo, que promove, quer dizer, onde tenta fazer melhorias. Lembrando que eu falei para vocês que você tem 20 minutos para poder ir embora, é quando é uma situação gravíssima, tá bom, pessoal? Então, eu já vi, por exemplo, eu que sou professor, eu já vi muitos casos de professor seduzir alunas. Então, isso é algo gravíssimo. Você pode ser um professor comunicativo? Pode. Você pode ser um professor legal? Pode. Só que tem 2 coisas que você não pode fazer com alunos. Nem alunos e nem alunas. É o tal da conversa com duplo sentido e o encostar. O pegar. Você fez gracinha com aluno ou encostou em aluno, é problema na certa. E nós temos a transparência, que é onde tentam criar novas mudanças, criar novas estratégias.
Aí nós temos, ah, só não sei se apareceu uma mensagem que está faltando do tempo. Ainda não. Beleza. Aí tem aqui em vista do desenvolvimento profissional, onde pode oferecer plano de carreira. Hoje quase não existe muito isso, né, pessoal? Existe mudanças de funções, mas plano de carreira acho que quase não tem isso mais não, porque é aquele que todos que entram ganham menos. Por exemplo, vamos falar assim, o Estado, professor, que entra como efetivo. Hoje tem P1, P2, P3, P4. P1 e P2 são aqueles professores do antigo magistério que entrou quando tinha o segundo ano, tinha o segundo técnico em magistério. Hoje todo professor que entra no estado, que passa no concurso, ele é P3. E P3 ganha menos que o P4. Como que eu faço com o tempo me ganhar CP4? É o tempo de serviço, que aí vai mudando as letrinhas, né? E as graduações. Quem tem mestrado, doutorado, aí começa a ganhar mais. Programa de treinamento, cursos, qualificação, como eu falei, com mestrado, doutorado, aonde você vai melhorar as suas habilidades técnicas e comportamentais. As mentorias, que também desenvolve as suas, as suas habilidades. Nós temos incentivar o trabalho em equipe. Eu, pessoal, gosto muito de trabalhar com aulas multidisciplinar. O que é aula multidisciplinar? Outras áreas na minha aula. Nas aulas de matemática, quais são as outras habilidades que eu posso usar com a matemática? Geografia. História. A geografia e a história pode ser muito bem utilizada na matemática. A física. E assim por diante. Aí o que acontece? Aí nós podemos, nesse trabalho em equipe, desenvolver o quê? Atividades. O team, que é time, né? Aonde cria grupos para tentar criar desafios com eventos sociais, seculares. Aí é tal contra o bullying, contra coisas que traz coisas ruins na sociedade. Os projetos colaborativos, que é onde tenta fazer a integração dentro da empresa, a cultural dentro da empresa. Espaços colaborativos, ou seja, sala de reunião. Quem aí trabalha em empresa, pessoal? Quem trabalha em empresa tem alguma sala de descanso? Ninguém? Eu trabalho em empresa, hoje a gente não tem sala de descanso. Isso é ruim, Mas. né? Hã? Isso é ruim, né? Sim. Mas antes a gente almoçava em casa, né? Agora que a gente vai começar a almoçar na empresa. Por quê? Você, quando tem 1 hora de almoço, 1 hora e meia de almoço no serviço, você não gasta esse tempo todo para almoçar. Não. Então, o que acontece? Aquele descanso, pessoal, aquele meia hora de cochilo, não faz bem? E como faz bem? Nossa, fala, aqui na Escola do Futuro tem uma sala de descanso. Sabe o que eles fizeram? Colocaram uns puff não. Sabe aqueles trem macio embaixo? Que você pula, você deita, você fica bem... Você cochila. Então, um ambiente. Por exemplo, as outras instituições que eu trabalho, não tem. Tem sala de professores, mas não é aquele ambiente próprio. É mais uma questão de como é que fala, se
Uma reunião, alguma coisa assim, né? Uhum. Aqui, por exemplo, que é onde eu estou aqui hoje, com vocês aqui, tem a sala dos professores, aí tem a mesa, e em volta da mesa tá cheio de aqueles puffzinhos. Não é puff, não, é aqueles que encaixa, põe no chão, como se você estasse no chão. Muito bom. Aí nós temos esse programa de recompensa e desempenho de colaboradores. Por exemplo, o Estado, ele criou um programa de conhecimento financeiro, que quando eles têm lá o orçamento anual, aí tem uma verba que sobra. E não sei se vocês sabem, quando essa verba que vem do BNDES, não, BNDES não, vem do fundo do governo federal, às escolas, ao Estado, às secretarias de escolas do Estado, se eles não usarem todo o dinheiro, eles têm que devolver. O que eles fazem? Todo final do ano eles criam um bônus para os professores. Esse bônus chega, dependendo da verba, da receita que eles têm. Deixa eu ver uma coisa aqui só. Nossa, só um minutinho só, pessoal. Eu senti o escuro da minha tela. Meu notebook está quase desligando. Então, o que acontece? Aí eles criaram um bônus. Esse bônus, pessoal, é nada mais, nada menos que quase um 14º salário. Então, são metas que o Estado faz. É um programa de conhecimento que eles usam a parte financeira. Ou seja, na verdade, é porque eles tiraram algumas regalias dos efetivos e resolvem fazer isso para todos os professores. Quem é efetivo, quem é contrato e assim por diante. Aí esse bônus vai para gestores, vai para secretaria, vai para o pessoal da cozinha, vai para o pessoal da limpeza, ou seja, todos ganham. Então, e tem um feedback positivo, que é gratificante, igual falamos ontem, é gratificante aqui. Então, é muito gratificante esse conhecimento. É bom saber que a instituição gosta do seu trabalho, acredita, e aprimorar nas condições de trabalho. Se nós temos um ambiente físico satisfatório, área de descanso, boa iluminação, programa de saúde. Hoje, as empresas hoje todos estão contratando aqueles professores de educação física para ginástica laboral. Hoje, muitas empresas têm psicólogo. Alguma de vocês trabalha em alguma empresa que tem um psicólogo? Então, hoje tem muitas empresas que têm essa parte. Aí, flexibilidade de horário, política de trabalho, remoto. Hoje tem muitas empresas que têm trabalho remoto. Uma área que tem muita parte, muito dele que é remoto, muito trabalho que é remoto, é programador, análise de sistema. Por quê? Não precisa estar na instituição para trabalhar. Basta ter um computador, ter um sistema para ele desenvolver seu trabalho. E a inclusão, a diversidade e a inclusão. Você sabia que hoje, pessoal, é uma lei que todas as vagas de uma empresa, 5% tem que ser destinado a pessoas de inclusão?
Você sabia disso? Os PCD, professor? Os PCDs, ou seja, as pessoas hoje, de cada 100 pessoas, 5, até 5, ou pelo menos 5, tem que ter algum tipo de deficiência. Essa deficiência não tem que ser um braço a menos, uma perna a menos, não é necessário ter essa parte. Então, também existe os TDAH, aqueles transtornos, né? Então, 5% tem que Eu acho ter. que é porque antes tinha muito preconceito, né? E teve que, como é que fala? Fazer essa regra para as empresas para poder dar oportunidade para eles também, né? E vocês sabiam que que as escolas hoje são obrigados a aceitar alunos dessa natureza. Só que a parte ruim é porque nem sempre tem uma professora de apoio adequada, né? Para cada tipo de deficiência também, né? A média é 1 para 5. E a média de apoios nas escolas é de 2 apoios. Então, é muito. E nós passou por uma experiência com uma pessoa próxima também que passou muita dificuldade com isso por causa de professor de apoio. Não tem. E ganha muito mal. Eu acho que ganha muito mal e é muito sério, porque acaba se tornando uma babá, né, pessoal? Isso, aham. Acaba se tornando uma babá. Então, é muito complicado. Ambiente acolhedor, treinamento de sensibilização. Pessoal, nós temos que aprender a tratar as pessoas pelas suas diversidades e diferenças. Hoje ainda existem muitas pessoas homofóbicos, existem muitas pessoas hoje que estão nem aí com as pessoas com inclusão. Isso é muito ruim. E lembrando que cada vez mais está tendo esse tipo de pessoas. Se nós não aprendermos a tratar essas pessoas, você também não entra no mercado de trabalho. Eu, por exemplo, eu trabalho com pessoas de várias naturezas. Hoje, por exemplo, eu estava numa sala de aula, estava numa reunião que eu tinha em torno de 8, 9 professores homens e quatro ele tem outras escolhas. Eu estou tentando assim, pessoal, não falando mais brusco, porque ontem a minha aula foi bloqueada por alguma coisa que eu falei. Então, eu estou evitando de falar algumas coisas que pessoas... Ah, sim, no YouTube? Isso. Ah, Porque ontem sim. eu não postei minha gravação. Não foi porque eu não quis, porque ele... Até eu vou olhar se está liberado. Então, esse preconceito, por exemplo, eu não curto o que outra pessoa curte, um exemplo. Mas eu não posso faltar com respeito. Então, a gente tem que saber ver as diversidades das outras pessoas. Então, isso é algo que acontece muito. Alguém tem alguma coisa para completar? Pessoal, hoje eu estou feliz. Hoje tem quantos alunos? 5, 10, 14. Oh, coisa boa! Olha, tem 14 alunos. Já deu uma evoluída. Então, pessoal, é algo muito importante. Reconhecer a dificuldade dos outros, reconhecer as escolhas dos outros. Se não é a minha, se não é a sua, respeitamos.
Alguém quer completar? Cada um tem um jeito de amar, né? Cada um tem o seu jeito aí. Então, isso é o de menos. Professor, eu mesmo ensino para os meus filhos. A minha filha mesmo estuda com duas crianças que precisam de uma professora de apoio. Ela tem 5 aninhos, eu já falei para ela que ela tem que Ajude, fazer né? amizade, que tem que fazer amizade com elas, tem que brincar com elas. E os meus outros, o de 11 e o de 17, eu falo que eles têm que respeitar as pessoas do mesmo jeito, do jeito que eles são. Então, Independente eu de já trago isso desde natureza, pequeno com eles. É. independente de natureza, religião. Religião. Ah, a minha de 11 mesmo faz catequese no sábado. Dia de semana, ela faz encontro de jovem na Assembleia. Aí. Duas religiões. Pessoal, nossa aula está terminando, falta menos de um minuto. Nós não teremos o segundo momento, tá bom? Faça atividades, põe as atividades em dia. Ainda hoje eu vou dar uma olhada nessas atividades, daqui a um pouco. Pessoal, não deixe para trás, não perca essa oportunidade. Quem já tem 8 atividades, eu não vou ficar no vácuo, não vou ficar pegando o pé, eu vou pegar quem tem menos de 8. Ontem aconteceu um imprevisto que eu esqueci de responder a chamada, não deu tempo. Não vi a aula e também não deu tempo de responder a chamada. Tem algum problema? Não, depois eu organizo direitinho, tá bom? Tá caindo. Boa noite a todos. E amanhã é a nossa 10ª aula do módulo 2, pessoal. Boa noite, até amanhã. Boa noite, pessoal.